E provavelmente ele falou aquilo mesmo. Quer dizer, se crê, eu acho que sim. Só que quando Lucas escreve Atos, ele não foi levado pelo Espírito Santo a incluir esses dizeres. Só isso. Agora, fora essas duas coisas, na verdade, as diferenças entre a família 35 e o texto majoritário, assim, o grosso bizantino, ou mesmo o texto recebido como tal, as diferenças são poucas, na verdade. Em que livro do Novo Testamento existe o maior número de situações problemáticas, mesmo dentro da linha bizantina ou da família 35? Sem dúvida, Apocalipse. Mas o senhor crê que resolveu esses conflitos? Creio. Veja bem, eu digo com toda e tranquila certeza que em qualquer dado lugar é um de dois candidatos. Quer dizer, a maior dúvida que poderia existir é qual dos dois candidatos, que fatalmente um deles é. Então, o texto não se perdeu, quer dizer, nós temos o texto. Agora, o que acontece é que, geralmente, a diferença é uma letra, às vezes é a grafia da palavra, não altera simplesmente o sentido. Quer dizer, numa tradução para o português, você teria que realmente se desdobrar para reproduzir uma diferença tão pequena que são diferentes. Então, mesmo em Apocalipse, eu digo que nós sabemos qual é o texto, nós temos o texto e temos o texto, sabemos. Eu vi pessoas indagando a sua colocação. Se a colagem da família 35 de manuscritos é o texto exato, original do Novo Testamento, por que ele foi encontrado somente agora? A maneira que você coloca essa pergunta em si é tendenciosa. Você pergunta por que só mais é encontrado, por quem somente agora? Isso aí é que... Não sou eu, estou colocando essa pergunta. Eu li na internet essa pergunta. Sim, mas também na internet foi tendenciosa. Certo. Por quê? Encontrada somente agora por quem? O que é preciso entender é que toda briga assim na crítica textual do pensamento é uma coisa da Europa ocidental, daquilo que foi a Igreja Romana, aquela parte da Europa que foi dominada pela Igreja Romana e as colônias da Igreja, por exemplo, o Canadá, os Estados Unidos, enfim, Brasil. No Oriente, as igrejas ortodoxas, nunca existiu a crítica textual do Novo Testamento. Então essa briga toda nunca existiu. Durante todos os séculos, de Jesus até hoje, sempre as igrejas ortodoxas souberam que o texto original está na tradição bizantina. Então, se eles, é pura verdade, não destacaram a família 35 da massa bizantina, mas só que isso também é um equívoco, digo eu, que é uma questão só de 200 anos para cá. E por que eu digo isso? Eu digo isso pelo seguinte, que eu tenho trabalhado em casa, eu tenho cópia de 100 manuscritos diferentes, a grande maioria, mais de 70, da família 35. Eu já cotejei pessoalmente pelo menos um livro em 70 manuscritos. O que se vê é que unicamente a família 35 traz o que veio a ser lecionários completos, assim, as lições dominicais e depois diárias, o começo e o fim de uma leitura. Você vê indicado assim nas margens dos manuscritos da família 35, mas unicamente da família 35, nem mais ninguém. Agora, isso é trabalho, isso é tempo.
para que alguém iria se dar ao tempo e ao trabalho de preparar manuscritos assim? E também tinha começo e fim dentro do próprio texto, mas em tinta diferente. Então você tem que trabalhar com cores diferentes de tinta, penas diferentes, muito mais trabalho. Para quê? Eu digo, eu não estava lá, eu não posso provar, mas eu digo que fatalmente, através dos séculos, nos mosteiros e nas comunidades de fala grega, o que eles usavam diariamente para leitura na comunidade era exatamente a família 35. Isso nas igrejas ortodoxas, que só eles que tinham os mosteiros assim, desse tipo, em grego. A igreja romana tinha monge, coisa e tal, mas era tudo latim, não era nada de grego. Então, eu digo que a pergunta é tendenciosa. É uma pergunta que nasce do desconhecimento dos fatos. E o senhor está planejando fazer uma viagem para a Grécia em 2014. Este ano. Segundo semestre. O senhor tem o que o senhor acabou de falar sobre os manuscritos usados pela Igreja Ortodoxa Grega. E a sua viagem tem alguma relação com toda essa questão? Sim, por uma questão assim tática, eu não vou dizer exatamente para onde eu vou, mas o fato é que, exatamente porque todos os pesquisadores que andaram fazendo microfilmes, microfilmagem, isso em 1920, até antes assim da Primeira Guerra Mundial, e depois, mas todas as pessoas que andaram fazendo esse trabalho eram discípulos da teoria de Hort e, portanto, valorizando os manuscritos egípcios e desprezando a massa bizantina. Então eles chegam nos mosteiros das igrejas ortodoxas, que sempre souberam que o texto verdadeiro está na massa bizantina, imediatamente os chefes, os responsáveis ficam de pé atrás. E chega esse pessoal querendo fazer filmagens, mas defendendo uma coisa que o pessoal sabe que não é verdade. Então o que eu digo é que os melhores, eu tenho base para isso, mas não vou entrar em detalhe, os manuscritos melhores e mais preciosos não estão guardados nas bibliotecas comuns dos mosteiros, estão guardados em lugares reservados, e as pessoas que andaram fazendo filmagem nunca ficaram sabendo dos melhores manuscritos. Então, na lista acadêmica internacional, os manuscritos conhecidos, os melhores manuscritos não constam, porque as pessoas que lá andaram nunca foram informadas a esse respeito. Mas nós já estamos sabendo disso e temos motivos para entender que nós seremos aceitos, porque nós defendemos o tipo bizantino, contrastando com os outros que chegaram assim, enaltecendo o tipo egípcio. Então, eu espero ter acesso a manuscritos ainda melhores dos que eu já tenho. Eu já tenho muito bom. Eu tenho um manuscrito que é perfeito, pelo menos 10 dos livros do Novo Testamento. Um único manuscrito que é perfeito em 10 livros. Nunca, quer dizer, que me ensinaram no seminário, nunca iria passar uma coisa dessa pela minha cabeça. Simplesmente inconcebível. Mas isso eu tenho na minha mão. Eu mesmo prediquei, eu mesmo cotejei, eu mesmo coloquei o olho.